Tudo bom? Eu sou o Paulo, estou aqui de novo para a gente poder conversar hoje sobre análise da concorrência. E aí, você sabe fazer a sua? Sabe identificar bem seus concorrentes? Sabe se armar dessa análise para poder derrotar eles? Pois é, a gente vai conversar sobre isso. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, peço para você se inscrever no nosso canal e também marcar o sininho lá para receber a notificação. Se você estiver vendo no IGTV do Instagram, não precisa fazer nada disso. Olha, a análise da concorrência é um negócio tão fácil, tão prático e ao mesmo tempo tão eficiente, e eu realmente não sei por que muitos pequenos empreendedores aí não fazem, não se propõem a fazer. Eu vou trazer aqui uma discussão como de rotina bem objetiva, mas ao mesmo tempo eu vou tentar me aprofundar sobre alguns aspectos aí sobre a sua análise da concorrência, né? Como que você vai usar, se armar nessa análise da concorrência para aumentar os seus resultados. Bom, como de rotina, eu preparei uns slides aqui e eu vou ficar aqui pequenininho e se for preciso eu me arrasto para cima ou para baixo aqui para organizar a apresentação, beleza? Bom, a análise da concorrência, ela é uma ação essencial, né? Ela também é um ótimo exercício para pensar, não, desculpa, um ótimo exercício para pensar a concorrência é identificar como ela funciona na cabeça do seu cliente ideal. Isso é fundamental que você leve em conta. O que é uma concorrência, na verdade? Uma concorrência é quando existe uma disputa aos olhos do cliente e não aos nossos olhos. Então você tem lá a sua lanchonete e do lado da sua lanchonete tem outra lanchonete. E aí os clientes eles vão, desculpa, optar comprar um cafezinho na sua e não na do concorrente, ou vão optar comprar lá no concorrente e não com você. E aí vale muito a pena você levar em conta isso, né? O que passa na cabeça do seu concorrente? Quais critérios ele leva em conta para decidir comprar, ou desculpa, na cabeça do seu cliente? Quais critérios o seu cliente leva em conta para decidir comprar na mão do seu concorrente e não na sua, para decidir frequentar o seu espaço e não o do seu concorrente? Leve muito isso em conta na hora de fazer a sua análise, porque eu acho que o ponto de partida e também o término disso tudo está na cabeça do seu cliente ideal, né? E está também no seu entendimento sobre esse cliente ideal. Então a análise da concorrência ela não se separa da análise do seu cliente, não. Bom, e a concorrência ela pode ser tanto direta quanto indireta. E aí, pegando o exemplo do seu cliente ideal, por exemplo, você tem lá um restaurante. Você serve jantares, por exemplo, no seu restaurante. Bom, você acredita que o seu restaurante ele tem um cinema como concorrente? Bom, eu acredito que sim. E esse é um exemplo de concorrência indireta. Por quê? Porque se você oferece uma opção para o seu cliente ideal, né, ter uma noite com, com a esposa, com o marido dela, com os filhos, com amigos, você está diretamente se concorrendo com o cinema, que também é uma opção para a noite, para os casais e para a família. Então hoje, se o seu cliente ideal optar por ir no cinema, ao contrário de ir no seu restaurante, ele acabou de escolher, né, um concorrente indireto que você tem. Bom, é importante só para você expandir essa concepção sobre o que é a concorrência nesses aspectos, porque realmente não tem limite. E nesse ponto de vista, talvez fique mais difícil aquela ideia de anular a concorrência. Ah, eu estou num nicho que é um oceano azul e tal. Isso é bem legal, esse debate é bem interessante. Inclusive eu recomendo esse livro, né, a Estratégia do Oceano Azul, que é uma, é uma um ponto de vista de empreendedorismo no qual você consegue construir um posicionamento de mercado e lançar um produto onde não existe concorrência, né? É um mar azul de oportunidades. Mas isso é, ao mesmo tempo, algo um pouco raro nos negócios reais que a gente vive aí, principalmente nesse Brasilzão muito doido nosso aí. Bom, então, um ótimo exercício para pensar a concorrência é sempre usar a perspectiva do seu cliente ideal. Bom, existe aí uma regra de ouro na análise de concorrência. Essa regra de ouro é o nosso produto. E eu acho que é onde você se fortalece. É a sua grande morada na concorrência. Né? Só encare aquele concorrente que você sabe que tem produto de qualidade igual
ou inferior ao seu. Não importa o tamanho dele. Então, assim, se apoie no seu produto. Você tem certeza que seu produto é bom? Você tem segurança sobre a qualidade que o seu produto tem em comparação com o do concorrente? Ou talvez você sabe que eles são, por exemplo, muito iguais, muito similares? Se apoie nisso. E quando eu falo que é regra de ouro, é que é nesse ponto que você vai conseguir ter segurança suficiente para poder se jogar a uma estratégia um pouco mais ousada de enfrentamento com a concorrência. E aí vamos pegar mais um exemplo um pouco aí radical. Vamos supor que você tem lá uma lanchonete pequena ao lado do McDonald's, que é a maior rede de fast food do mundo, né? Uma das maiores. Você consegue derrotar o McDonald's? Bom, bem provável que não no ponto de vista internacional, o tamanho que o McDonald's é. Mas localmente, porta a porta, no seu endereço, é possível que a sua lanchonete tenha muito mais sucesso que o McDonald's. E você vai conseguir fazer isso se tiver uma boa análise do que representa essa concorrência da sua lanchonete com esse McDonald's que é o seu vizinho. Né? Então, tenta pensar localmente na hora de estabelecer essa comparação produto com produto. E aí, óbvio, tem até essa foto aí, o grande critério é saber, poxa, o seu lanche, o seu sanduíche, né, as suas opções, seu cardápio é melhor que o do McDonald's, tem um preço similar, tem um atendimento de melhor qualidade, ou seja, você consegue ter, né, na prática uma oferta que supera a oferta que o McDonald's tem. Se você tiver, parte para cima e você vai conseguir sim derrotar ele porta a porta, né, nesse exemplo que eu estou te dando. E obviamente que no seu segmento você deve ter aí grandes concorrentes desse nível, né? Os tubarões aí que são redes, são franquias que estão sempre abrindo portas em todas as esquinas e aí ameaçando o pequeno empreendedor. Mesmo que o seu negócio seja minúsculo diante de uma grande rede de franquias que atua no mesmo mercado que o seu, com uma análise bem feita você terá uma estratégia acertada e aprenderá como relativizar a grandeza do seu concorrente territorialmente. Então, assim, se o seu produto é de qualidade boa, você pode ter uma estratégia territorial para derrotar o seu concorrente. Bom, então tá aí a regra de ouro da análise da concorrência. Uma outra coisa que você precisa levar muito em conta é a consistência do seu marketing. Né? Pode ser até que o seu concorrente ele ganhe de você, né? Ele consegue atrair mais clientes que você, ele tem mais destaque, ele tem mais espaço na cabeça da concorrência, porque o marketing dele é mais consistente. E quando eu falo que é mais consistente, é que ele é mais forte, ele treina mais. Eu pus essa foto aí do pessoal treinando aí futebol, que é mais ou menos isso que determina uma vitória numa estratégia de enfrentamento. Né? No caso de enfrentamento, de uma estratégia de concorrência. Né? Poxa, quanto você está dedicando para a consistência do seu marketing? Como que está aí sua estratégia nas redes sociais, nos anúncios Google? Como que está o seu site? Né? Como é que você é visto aos olhos do seu concorrente? Não basta ter só a regra de ouro do produto de qualidade. É preciso se projetar com consistência. Então aprenda a construir do simples ao avançado uma estratégia de marketing com consistência parecida do seu concorrente. Né, tirando proveito dos clientes satisfeitos que você tem. Né? Paulo, eu posso ter então, dentro do exemplo aí do McDonald's, um Instagram igual ao do McDonald's? Ué, por que não? Né, se você tem produtos muito bons, eu tenho certeza que você tem um celular muito bom no bolso e para fazer boas fotos. Né? O Instagram permite postagens ilimitadas sem custo algum. Poxa, né, mãos à obra. Eu acho que vale muito a pena você conseguir ter um plano bastante ousado e quem sabe, né, no final das contas, o seu marketing vai ser sim, talvez melhor do que uma grande rede. Por quê? Porque você consegue fazer isso de uma maneira mais personalizada, mais voltada para o seu cliente local, de uma maneira mais direcionada para o cliente local. Então vale muito a pena. Né? Aí leva em conta também seu site, sua estratégia de anúncios, que é muito importante, se fizer sentido para o seu negócio. Estratégia de e-mail marketing, automações de e-mail. Então leve isso muito em conta. Como que você vai fazer? Você vai copiar a consistência do seu concorrente. Se ele tiver força, você tem que ver, poxa, com qual frequência que ele faz, qual volume ele faz isso. E você aí conseguir, né, se inspirar nisso. Né? Não se trata de copiar o que seu concorrente faz, mas de se inspirar na intensidade em que ele faz o seu marketing. Bom, existe uma ferramenta
seguindo aqui, que é a análise da concorrência com a técnica SWOT, que é também conhecido como FOFA. SWOT são as siglas em inglês para Strength, Weakness, Opportunities and Threats, que quer dizer também forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bom, a análise FOFA é um método que extrapola e muito a proposta da análise da concorrência, mas ela é uma ótima ferramenta para você analisar a concorrência também, que é o que? Um diagrama onde você divide ao meio os elementos que te ajudam, que te atrapalham, e também divide em cima e embaixo os elementos que dependem de você e os que não dependem de você, ou seja, os fatores internos e externos à sua organização. E aí você vai pegar, você vai escrever mesmo, pega uma folha, faz mais ou menos igual está nesse diagrama SWOT que está aqui, pega uma folha, escreve o que você acha que o seu negócio tem de forte, o que ele tem de fraco, quais são as oportunidades que existem, né, externamente, quais que são as ameaças que existem. Faça exercício. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre análise SWOT, faz uma busca no Google, tem muito especialista falando disso, é uma ótima ferramenta e a análise SWOT é uma mão na roda para você entender como que é esse lance da concorrência e nesse tabuleiro do mercado. Um método prevê que você saiba descrever os fatores internos e externos, ok? E é utilizado para planejamento de negócio e criação de novos projetos. É isso aí. Então, assim, vai muito além da análise da concorrência. Então, assim, você não vai perder nada aprendendo a fazer análise SWOT. Ela serve, inclusive, para aspectos pessoais, né? Se você quiser aí ter um projeto um pouco maior, mais intenso, de desenvolvimento pessoal, a análise SWOT é uma ótima ferramenta para isso também. Bom, seguindo, veja a opinião dos seus clientes, veja a opinião dos clientes do seu concorrente. Cara, isso é fundamental. Isso está de graça, está fácil, todo mundo tem acesso. Você vai no Google Meu Negócio, você vai no Facebook, você vai no Reclame Aqui, que é um site famosíssimo. E aí, o que as pessoas têm falado do seu concorrente? Utilize essas opiniões para você usar como referência para o seu próprio marketing, para o seu próprio negócio, para modelar o seu próprio produto. Isso está disponível para você. Você pode até talvez se passar por cliente, fazendo aquela tática de cliente oculto. É legal também para poder entender, por exemplo, técnicas de venda do seu concorrente, alguns ali detalhes, as nuances do processo de venda do seu concorrente, ter acesso, por exemplo, ao modelo de contrato. Isso tudo você pode fazer se passando por um cliente do seu concorrente. Mas se quiser um caminho mais fácil para entender principalmente o que passa na cabeça dos clientes que compram do seu concorrente, tá aí para você usar as ferramentas que coletam opiniões. Se o seu concorrente é muito pequeno, ao ponto de não ter nem opinião de clientes no seu, no Google Meu Negócio, no Facebook ou no Reclame Aqui, eu acho que não tem nem por que você estar se preocupando com o seu concorrente. Eu acho que é muito melhor você planejar o seu marketing e engolir ele bem rápido no mercado aí. Ou engolir ele do ponto de vista da atenção dos clientes ideais que você almeja disputando com ele aí. Então, assim, você tem que ver o que é positivo e negativo, o que há de positivo e negativo que as pessoas falam do seu concorrente. E aprenda a se posicionar com base nessas informações. Bom, um outro aspecto essencial que as pessoas olham muito é a estratégia de preços do seu concorrente. Gente, vou pôr minha cara aqui de novo. Preço não é só o quanto que você cobra, é como você cobra. Qual é o critério que é usado para cobrar. E o como ele também extrapola se é boleto ou se é cartão. Isso é um ponto. Mas, poxa, é cobrado todo mês, tem uma assinatura, se eu quiser a devolução do dinheiro, como é que funciona? Qual é a garantia que eu tenho para a devolução desse dinheiro? Se eu tenho contrato de 1 ano, 6 meses? E pouca gente consegue ir a fundo nisso, Poucas pessoas conseguem propor estratégias de precificação inteligentes, Você pegar, sei lá, um salão de beleza que recebe a mesma cliente, por exemplo, para poder fazer unha e cabelo todo mês, esse salão tá lá todo mês recebendo essa mesma cliente, mas nunca parou para pensar num programa de fidelidade na qual essa cliente poderia pagar um valor um pouco menor em um contrato, por exemplo, de 1 ano, já que ela está indo mesmo todo mês, na cabeça dela não vai fazer diferença. E para você tem um contrato que você vai assegurar essa receita, ou seja, você vai trabalhar
uma previsibilidade maior de rendimentos. Então vale muito a pena você ter uma estratégia de preços inteligente diante dessa disputa aí, de clientes com o seu concorrente. Ele vai levar em conta e ele não vai olhar só o preço. Né? Então, assim, é um pagamento ou é todo mês? É cartão ou é boleto? Tem contrato longo? Como que eu faço para cancelar? Né? Existem descontos em compras maiores? Leva muito isso em conta. Estratégia de preço é fundamental nesse embate com o concorrente aí. Então fica boneco com essa estratégia aí que vale muito, pode fazer toda a diferença nessa sua disputa com o concorrente. Bom, um quinto elemento aqui é veja os anúncios do seu concorrente no Facebook Ads. Pouca gente sabe a mágica que está disponível no Facebook para a gente poder ver a fundo o que os concorrentes têm feito de anúncios. Poxa, se o seu concorrente faz anúncio no Facebook e no Instagram e isso te incomoda porque você não faz, comece indo lá nessa ferramenta e analisando o que de fato ele está fazendo, para você ter uma noção do volume. Não dá para ver tudo. Você não consegue ver o público, você não consegue ver o tanto de dinheiro que ele está pagando, mas você consegue ver a quantidade de anúncios que ele tem e também o conteúdo desses anúncios. É uma ferramenta gratuita, todo mundo tem acesso e, claro, o seu concorrente vai poder usar isso para analisar a sua estratégia também. É lá em facebook.com/ads/library, que é a biblioteca de anúncios do Facebook Ads. Entra lá e já faz uma pesquisa, coloca o perfil no Instagram do seu cliente e a ferramenta vai te mostrar na hora. Então, assim, é uma mega oportunidade disponível para todo mundo e pouca gente sabe de analisar a concorrência. Beleza? Bom, por fim, para concluir, já vou falar do plano de ação, que é o plano de ação de marketing que você precisa ter. Bom, a discussão que eu pus aqui é focada em análise. Mas eu sou eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito mais fã da ação do que da análise. Não sou a favor daquela ação burra de sair agindo sem se planejar nem nada disso. Mas eu sou a favor da ideia de que não existe nenhuma maneira melhor de aprender do que a própria ação. Né? O campo de batalhas é que vai decidir o sucesso da nossa estratégia. Então, assim, faça uma análise do seu concorrente, mas priorize principalmente as ações de marketing que você vai fazer em seguida a essa análise. Né? Para que servirá essa análise? Servirá para partir para a ação, para partir para a luta no mercado. Né? Então pergunte-se o que você quer fazer de diferente no Instagram após analisar o Instagram do seu concorrente. A concorrência será sempre algo bom para o nosso crescimento. Ela nos mantém sempre em alerta e de guarda levantada. É isso aí, a concorrência ela ajuda, né, a evolução das coisas. Você pega, por exemplo, a Apple, ela lança um iPhone todo ano. E às vezes nem é porque ela quer, né? Tem tanto iPhone bom aí que dava para ficar uns 4 anos sem lançar, que já ia ser um celular muito bom. Mas ela lança por quê? Porque a concorrência está na cola. E se não fizer, o outro, com um ano, ela pode perder um mercado enorme. E assim funciona para várias outras indústrias. E não importa o tamanho, isso vai funcionar no seu bairro também, isso vai funcionar na sua cidade, na sua região, no seu e-commerce. Então, assim, tenta fazer esse exercício. Não entenda como demagogia, entenda de maneira real mesmo. O exercício de quê? De como a concorrência te ajuda a se manter firme, te manter forte, se manter preocupado em entregar uma experiência melhor para o seu cliente, preocupado em entregar valor, né, valores cada vez mais expressivos para o seu cliente. Então, é essa a proposta. Beleza, gente? Então, assim, é isso. A análise é mais importante. A análise é importante, mas a ação é ainda mais. Leve isso em conta. Se você assistiu até aqui, cara, muito obrigado. Eu pretendo fazer outros vídeos como esse, levantando aí algumas outras dores que o pequeno empreendedor sente nesse mercado muito louco nosso aí, que é chamado Brasil. Se você quiser aprender um pouco mais sobre marketing, acesse o nosso site marketingdigital360.com.br. Tem muito conteúdo bacana lá no nosso blog, tem download de material. E acesse também o nosso Instagram para aprender também. Obrigado, um abraço, valeu!